Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. ZAVI11, o ZAVI11, vale a pena? Venha saber. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolos. Ele é um fundo imobiliário híbrido de tijolos. É um fundo que eu não conhecia. Foi uma solicitação aí de um inscrito e ele me surpreendeu muito positivamente, tá? No decurso do vídeo, eu espero que eu consiga falar um pouco mais sobre esse fundo. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo ali negociado a R$ 123. Ele entregou de dividend yield nos últimos 12 meses quase 11%, o que é muito, tá? Para um fundo de tijolo. E ele ainda assim está sendo negociado com desconto, sendo negociado a um PVP de 0,91. Ele tem um PVP estranho, tá? De base mais de R$100, e a gente vai ver já quanto é que ele vale. E ele também está com a liquidez mediana, negociando aí pouco mais de 527 mil por dia, o que é uma liquidez até aceitável aí para pequenos e médios investidores. Nos últimos 12 meses, esse fundo vem com uma pequena depreciação de 1%, o que não é nada fora do normal. No quesito de cotação, o que a gente observa? Que o fundo ele está bem lateralizado, ele vinha com uma certa tendência de alta recentemente, ó. Vamos lá, 123 atualmente, mínima de 116 e máxima de 136, que teoricamente ele seria o seu valor patrimonial. Esse fundo veio a mercado nos idos de 2022, no final de outubro de 2022. Ele começa a ser negociado na casa de 130, chega a extrapolar ali próximo do seu valor patrimonial, e aí, desde mais ou menos a virada do ano, esse fundo está lateralizado a mais ou menos R$ 126. Ele vinha com uma tendência de alta, tá? Com alguns picos de queda, provavelmente quando do anúncio dos dividendos aqui, essas oscilações aí, e desde o mês 8 ele vinha numa tendência de alta, chegando ali próximo a 130. E mais recentemente o fundo teve umas pequenas quedas aí. Então acho que esses vãos aqui deve ser no momento de distribuição dos rendimentos. Aí o fundo dá uma recuperada, mas depois volta a cair. Mas atualmente ele vem com movimento de queda, né? Voltando aqui para o site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, como o nome, o CNPJ, ele é um fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é um fundo híbrido de tijolos, tá? Um fundo misto, ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, vamos deixar para ver lá dentro do relatório, e sobre a vacância também. É um fundo novo, né? Pouco conhecido, conta ali com pouco mais de 3.800 cotistas e ele tem também pouco mais de 1.100.000 cotas emitidas. Ele vale R$ 135, então a gente vê que ele está sendo negociado abaixo do que ele vale e ele tem um valor patrimonial ali de 158 milhões aí no valor de mercado. O último dividendo anunciado foi de R$ 1,16. Mais abaixo aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então é um fundo que não tem 5 anos, sequer tem 2 anos. Essa rentabilidade, então, fica um pouco prejudicada. Por quê? Ora, se ele não tem 2 anos de rentabilidade, todo esse período aí, ó, os outros ativos comparativos já tinham rentabilidade. Então, ele meio que fica para trás nesse quesito. Nesse período acumulado aí, o CDI vem com destaque, com 25% nos últimos 2 anos, o IPCA 12%, o IFIX 17% e o IDIV 18%. E esse fundo vem com rentabilidade positiva de apenas 0,91%. Ele chegou a ter uma rentabilidade positiva aí de quase 4%, mas devido a essa última queda que ele sofreu nos últimos dias, aí, nas últimas semanas, então prejudicou um pouco a rentabilidade do fundo. O ideal é observar como é que esse fundo vai ter desempenho depois de 2, 3, 5 anos aí, e aí dá para ter uma noção um pouco melhor. No quesito de dividendos, esse fundo vem sofrendo com alguma instabilidade, né? Ele chegou a entregar no seu ápice aqui R$ 1,22, caiu e agora ele vem meio que numa crescente. E os dividendos atuais aí estão na casa de R$ 1,16. Ó. Então a gente vê, ó, ele chegou a entregar, R$ 1,21, caiu para R$ 1,00, R$ 1,05, R$ 1,10, R$ 1,16, R$ 1,12, R$ 1,16 e no dia 29/9 ele vai pagar no dia 11/10 R$ 1,16. Mais abaixo a gente vê a média de dividendo do fundo. Por ser um fundo de tijolo, é um dividendo muito alto. Mas cuidado que mais à frente eu vou deixar algumas informações a esse respeito do que eu acredito que possa acontecer com esse fundo aí no curto e médio prazo. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere nesse vídeo fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com, qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, os nossos canais Amuinvest, Amufiagro e Amudicas, ambos contam com clube de membros, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, um valor barato e acessível, mas para o canal faz muita diferença.
Então considere se tornar membro, que além de nos ajudar, você tem vários benefícios. Um desses benefícios é um hiper mega desconto na planilha de controle financeiro do canal. Essa planilha, se você quiser saber mais sobre ela, a gente tem um tutorial da planilha, ou nos vídeos rumo aos 50 mil com pouco dinheiro, a gente mostra na prática a usabilidade dessa planilha. Ela é uma planilha completa, barata, acessível e que vai te auxiliar imensamente quando você precisar fazer a sua declaração de imposto de renda. O ano está acabando, na virada do ano começa as preocupações com declaração de imposto de renda, a planilha te auxilia demais e ela também te ajuda nas decisões para você onde aportar os seus ativos aí. Então considere fazer a aquisição dessa planilha, que acredito que ela é bem barata e acessível e vai te ajudar imensamente. Outra forma de apoio financeiro, nós contamos com e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos FIAGROS. Esses e-books aí também são baratos e acessíveis, mas com bastante conteúdo agregador. Eu acho que pode trazer muita informação e também te ajudar nos seus conhecimentos aí. Considere fazer a aquisição desses e-books, que além de baratos e acessíveis, vai ajudar bastante a gente aqui no canal. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo aqui, agora eu gostaria de agradecer vocês que fazem apoio financeiro ao nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer imensamente aqui o Paulo Sérgio, que fez uma doação para o canal aí, né, para o Pix. Saiba que essas doações de vocês, independentemente do valor, ajudam e agregam bastante aí pra gente. Muito, muito obrigado. Esse vídeo foi uma sugestão da Larissa. Ela falou assim: Amu, parabéns pelo vídeo, gostaria de pedir uma análise de um fundo novo. É pouco conhecido, mas com muito potencial no setor de tijolos, e realmente eu gostei bastante desse fundo, tá? Ele chama-se ZAV, aí tem esse Tzinho aqui, ó, como é um fundo que eu não conhecia, depois que eu fui descobrir que é apenas ZAV sem esse T. Acredito que será uma análise inédita para o canal, sim, eu não tinha vídeo sobre ele, além de ser híbrido. Desde já, obrigado por tudo, sucesso pro canal. Larissa Perdiza, ela tá sempre aí nos comentários, ela é sempre frequente nos comentários, então muito obrigado aí pela presença constante. Aqui agora a gente já está dentro do relatório gerencial. Então aqui, ó, Zavit Capital, um relatório bem recente, então isso aqui já é um ponto muito positivo. Aqui ele fala um pouco do histórico do fundo, né? Julho de 2021, eles fizeram a primeira aquisição, setembro de 2021 a segunda, dezembro de 2021 a terceira, quarta, quinta e assim por diante, ó. Sexta aquisição, e aí ele vem para a listagem na B3 em outubro de 2022, e a segunda emissão e a sétima aquisição em junho de 2023. Então tem um curto histórico dele, né? Aqui a gente vê algumas informações do fundo. Então o que que acontece, ó? A gente vê a administradora, que é a Vortex, gestora Zavit, o código dele, ele paga mensalmente, já fez 2 emissões, taxa 1,25, isso aqui para mim é uma taxa careira, mas a gente vai ver na prática o que que essas taxas estão representando para o fundo. Ele também cobra performance de 20% se bater IPCA mais 6, ele vale 135, só que ele está sendo negociado na data de fechamento do relatório, né, a 126. Dividendos de 1,16, 11% ao ano. Ele tem 92 mil metros quadrados, quase 93 mil metros quadrados de ABL. E o prazo médio de seus contratos aqui, de uma certa forma, traz uma certa segurança para o fundo. Ó. Ele tem um prazo médio dos contratos de quase 12 anos. Eu vejo isso como uma forma bem positiva. Não é um fundo tão valorizado assim, né? Ele possui um patrimônio de quase 160 milhões. Não é algo tão estrondoso, tendo em vista alguns fundos. Mas também não é desses tão pequenininhos aí, né? Isso aqui também é um ponto interessante do fundo. Aqui vem alguns comentários da gestão. O que a gestão nos traz aqui, ó? Sobre o fundo, o ZAV foi constituído em julho de 2021 e operou o seu início como fundo fechado para investidores profissionais e com founding proprietário. E aí ele tinha o objetivo de oferecer ao mercado uma estratégia antes restrita. E aí eles optaram por abrir o fundo, ó, pela listagem do fundo efetivada em outubro de 2022, gerando uma pulverização da base de cotistas e incrementando a sua liquidez. Com esse movimento, ofertamos ao mercado em geral um fundo que conta com histórico de rentabilidade comprovada. Aqui ele fala sobre os rendimentos do fundo, aqui mais abaixo ele fala dos eventos do mês, então eles conseguiram fazer uma alocação, tá? Eles fizeram uma alocação lá no edifício Itapuã, e olha que interessante, como é que era a estrutura antes da reforma, e aí eles tiraram praticamente tudo, e como ficou bem mais clean, uma coisa mais moderna, né? Então, trouxeram um ponto bem... Isso traz, além de valorização, né? Isso é um ponto positivo. Aqui ele mostra outra reforma que eles fizeram, né? Como é que estava antes e como é que ficou depois. A gente vê uma modernização disso aí traz mais valor agregado aí para o fundo. E agora a gente vai ver um pouco sobre as informações financeiras do fundo. Como é que é a composição do fundo, e aqui é um ponto preocupante, tá? Ainda mais a gente tem visto aí os problemas de inadimplência ou de alavancagem. Então esse fundo ele possui uma alavancagem alta. Ele tem de patrimônio 215 milhões dos seus imóveis, ele tem mais 22 milhões em caixa, parcelas a receber aqui, na verdade, irrisório, e aí sim ele tem dívidas, ele tem alavancagem de 77 milhões, é muito alto frente ao valor que o fundo possui, né?
E aí, quando você desconta a dívida do saldo positivo, aí sobra aquele valor patrimonial lá, né? O patrimônio líquido de 158 milhões. Então, o que ele está falando aqui, ó? O fundo possui um portfólio de aproximadamente 237 milhões. 91% dos ativos estão alocados em imóveis e o restante mantido em aplicação de liquidez como provisão para a amortização das parcelas de alavancagem. Então, como ele tem 22 milhões, durante um período aí, o fundo vai passar com tranquilidade, que esse dinheiro está parado aí e vai ajudar a amortizar a alavancagem do fundo. Aí aqui, ó. O fundo conta com 22 milhões, com cerca de 38% alocado em compromissados, 49% em LCIs e 13% em fundos de reserva atrelado a operações de securitização. Por último, o fundo conta com aproximadamente 77 milhões de alavancagem, sendo 36% referente à operação de securitização do ativo Medabil e 64% referente à operação de securitização dos recebíveis do fundo. Aqui ele mostra a alavancagem do fundo. Então é nesse ponto que eu acho que você tem que ficar atento em relação ao quanto o fundo está entregando de rendimento. Note, aqui ele mostra milhões, saldo devedor e percentual de alavancagem. A tendência é que, com o passar dos anos, a alavancagem ela vá representando cada vez menos, tá? O saldo devedor da alavancagem vai diminuindo. Então, antes era 70 milhões, ele vai reduzir para pouco mais de 60, até próximo de 60, vai reduzindo aqui, ó, 50 milhões, depois abaixo de 40 milhões e assim por diante. Então, com o passar do tempo, isso aqui vai amenizando. Mas note que cada vez mais ele vai ter que pagar mais. Como o fundo tem 22 milhões, então ele vai ter ali mais ou menos ali 4 anos, quase 5 anos de folga para ele pagar a dívida com aquele resultado de caixa. Agora, depois de um certo tempo, você note que cada vez mais ele vai ter que pagar valores maiores para a liquidação desses recebíveis aí, né? Dessa alavancagem. E com isso, de duas, uma. Ou os contratos que o fundo tem lá de aluguéis, ou esses contratos vão ter que valorizar muito, ou a partir lá de 2026, 2027, pode ser que esse fundo ele diminua os dividendos entregues, tá? Porque pode ser que esse comprometimento aqui de pagar mais da alavancagem comprometa a distribuição do fundo. Se ele não conseguir até lá fazer com que cada vez mais os dividendos entregues sejam maiores, isso pode afetar futuramente a entrega do fundo. Então hoje ele está com a entrega bem, assim, fora do normal para um fundo de tijolo, mas isso pode ser que seja impactado, tá? Vamos ver aqui na prática sobre despesas, o que essas despesas representam aí e ver se a taxa realmente é uma taxa careira ou não. Então, no acumulado do segundo semestre, em agosto, esse fundo teve como receitas totais 1.998.000, despesas operacionais 167 mil, outras despesas que a gente não sabe quais são, 23 mil. Total de despesas 190 mil. Resultado operacional 1.800.000. Então a gente vai ver aqui ó, o que essas despesas operacionais estão representando frente às receitas, mas a gente vai ver pelo acumulado do ano. Então aqui, ó, no segundo semestre ele gastou 242 mil e ele teve como receitas 4.106.000. Então vamos ver na prática aqui, ó, 242 vezes 100 dividido por 4, 106. Então, no acumulado do semestre, as despesas estão representando 5,89%. Teria que ver se, quando ou se o fundo conseguisse ter gastos com performance, o que isso ia interferir, né? O que isso ia machucar os resultados do fundo. Mas até aqui, as taxas estão excelentes, tá? Apesar de ser taxas lá que eu considero ser careiras, na prática, a aplicação dessas taxas não vem representando muito. Sobre performance, eu não costumo considerar, tá? Isso aqui, para mim, é algo muito... Eu costumo pular essa parte. E aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Ó. Como o fundo tem 93% de seus contratos de forma atípica e 7% contratos típicos, isso aqui traz uma certa segurança para a alavancagem. Porque provavelmente tem menos risco de que, se o inquilino sair, né, ele não receba para pagar a dívida que ele fez lá de alavancagem. Então, esses contratos têm multa rescisória de valor total do fluxo remanescente dos aluguéis. Então, se por algum motivo algum inquilino quiser sair, ele vai ter que arcar com a multa. Vamos supor que ele está devendo ali, falta pagar ainda 18 meses de aluguel. Ele vai ter que pagar os 18 meses de aluguel a título de multa. A maioria dos contratos são indexados a IPCA, outro ponto positivo. Apenas 4% é indexado a IGPM, né? Então, isso aqui é interessante. De onde que são os seus inquilinos? 51% é do setor logístico, 40% industrial, ele tem 8% de lajes e tem ali renda urbana propriamente dita. Então é um fundo bem híbrido mesmo. E isso aqui também é um ponto que me chamou a atenção bem positivamente. Agora, o que eu vi que falta para esse relatório? Ele deveria trazer os principais inquilinos do fundo e o quanto esses inquilinos representam em termos do percentual de receita. Por exemplo, ele tem um inquilino A. Esse inquilino A, ele é quantos por cento? Ele é 5, 10, 20, 30?
Porque isso você vai ter noção de qual risco você corre tendo em vista os inquilinos, né? Ele é bem diversificado por segmento, ó, os inquilinos são do setor alimentício, construção, farmacêutica, embalagens, diversos, né? Isso eu vejo um ponto interessante. Aqui ele explica um pouco as vantagens do contrato típico para atípico. Então, os contratos típicos são geralmente de 3 a 5 anos, os atípicos acima de 10. Tem revisionais a cada 3 anos, atípicos não tem. Só que o que é um ponto muito negativo dos atípicos? Quando esses contratos acabam, geralmente o fundo sofre bastante, porque aí, se o inquilino ficar no imóvel, geralmente o contrato ele é renegociado para baixo. Então, enquanto o atípico está válido, isso é um ponto que traz bastante ponto positivo para o fundo. Mas ao final desse contrato, geralmente o fundo começa a sofrer porque aí, por ser típico, os contratos costumam pagar até menos. E aí o que ele traz aqui é que contratos atípicos são de menor risco e contratos convencionais trazem um risco maior. Mais à frente aqui, a gente vê alguns indicadores do fundo. Então a gente observa aqui, ó, a área bruta, quase 100 mil metros quadrados, receita de quase 2 milhões, prazo médio dos contratos de quase 12 anos. A taxa de ocupação está altíssima, né? Um ponto bem positivo. Então, ocupação física dos imóveis, 99%. Ocupação financeira de 98%. Então, pode ser que esteja dando alguma carência, algum desconto aqui durante um período, né? Cronograma de reajuste, 47% dos contratos, quando reajustam, são em junho, 22% em janeiro, 18% em março. Isso aqui tudo deve ser referente aos contratos típicos, né? E quando que vencem os contratos aí, ó? Percentual de receita por ano e vencimento dos contratos. Então, em 2024 está vencendo quase nada, 2025 também percentual pequeno, e aí 2028 vence um percentual alto, do 18%. E só lá, a partir de 2036, que começa a realmente vencer os contratos. Então, esse horizonte de curto prazo aqui é algo relativamente tranquilo, né? Vai ter poucos vencimentos de contrato aí, então isso aqui também é um ponto que me chama a atenção positivamente. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo, eu trago aqui agora forma de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere nesse vídeo deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas para o canal faz muita diferença. Comenta para nós aí, você conhecia esse fundo? Você já tinha ouvido falar dele? É um fundo que eu já tinha ouvido a sigla, mas sequer nunca tinha tido a curiosidade de estudá-lo. E de novo me surpreendeu positivamente. Inclusive, eu pretendo agora ficar monitorando esse fundo. Se em algum dia eu tiver espaço no meu portfólio, pode ser que esse fundo entre para o meu portfólio. Apesar dos riscos de alavancagem que esse fundo possui, eu gostei bastante das informações que eu ainda vou trazer mais informações para vocês. Eu vou mostrar os imóveis, mostrar algumas informações nesse sentido. E antes da gente continuar vendo mais, né, comenta para nós aí. Você gostou desse fundo? Você acha ele um bom fundo? Você gostou dos números trazidos até aqui? Comenta aí se você tem esse ativo, comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Nós temos um canal secundário e o nosso objetivo é tentar chegar a 1.000 inscritos. O canal Mufi Infra já conta com quase 500. Então nos ajude lá a chegar a 500, 700 mil. A sua ajuda e colaboração é importantíssima pra gente aí. Então muito obrigado a vocês que apoiam o nosso trabalho e vão lá e se inscrevem no canal. Os nossos 4 canais fazem parte de outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida que a gente vai procurar responder o mais rápido possível. Aqui agora a gente vai ver o portfólio do fundo. Então esse é um fundo, se você quiser considerar que ele tem até 9 imóveis, tá? Ele tem 8 imóveis. Então esse imóvel Alvoar, ele é um imóvel do setor logístico, fica lá em Minas, tá? Ele tá 100%, o fundo é dono de 100% dele. Aí ele tem um outro imóvel aqui, ó, Nicei. Esse aqui é um imóvel logístico, é lá no Paraná. O fundo é dono de 100% do imóvel. Terceiro imóvel está alocado para Souza Cruz, Porto Alegre. É um imóvel logístico, 100% de participação do fundo. Ele tem um imóvel industrial aqui, ó, alocado para Copobras, lá em Guarulhos, São Paulo. 100% de participação, imóvel do tipo industrial. Aí ele tem mais um imóvel agora, o Medabio, ó, lá em Nova Bassano, no Rio Grande do Sul. O fundo é dono de 67% desse imóvel, ele é um imóvel industrial. O fundo também tem laje corporativa lá em São Paulo. É uma laje pequena frente aos outros imóveis, ó. São imóveis de 35 mil metros, 15 mil metros. Esse de Souza Cruz é pequeno, ó, 3 mil metros, 11 mil metros, 31 mil metros. E essa laje é pequena, ó, 7 mil metros. O fundo é dono de 41%. É uma laje corporativa lá em Tabuão. Tabapuã, aliás. A gente vê aqui o sétimo imóvel, é outra laje corporativa. O fundo é dono de 100%. Tabuão da Serra. É bem pequenininho, 900 metros quadrados. E por fim, esse oitavo imóvel, você pode ver que é o SCJC 1 e 2, ó. São 2 imóveis aqui, que eu acho que ele considera como sendo um só, né? Então fica em São José dos Campos, são imóveis de renda urbana, aparentemente aqui para loja de imóveis e outras lojas aqui, ó.
749 metros e 871 metros. O fundo é dono de 100%. São imóveis relativamente pequenininhos, né? Então, assim, mas essa gama de diversificação de imóveis me chamou a atenção muito positivamente. Eu vi isso de forma bem interessante. Aqui ele mostra, acredito eu, tá? Que são únicos inquilinos aí do fundo. Então, Alvoar, 100% locado, não tem vacância. Nicei aqui, 100% locado. Aparentemente aqui eu acho que são únicos inquilinos. O Souza Cruz e Copobrás são únicos inquilinos. Medabio acho que é o único inquilino. Esse da Taboapan aqui não dá para ter certeza se são vários inquilinos, né? Esse Santa Luzia também, aparentemente é um prédiozinho, né? Não dá para saber se são vários inquilinos. E aqui, ó, uma loja da Honda e outra loja de aluguel aqui. Provavelmente essa loja ao lado está vaga para ser locada, né? Mas como é um percentual pequeno do imóvel aí, é algo irrelevante para o fundo. Então tá aqui, ó, 46% de vacância, provavelmente essa loja aqui está vaga aqui. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito dos aviões, ou somente essas informações, eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que apoiam o nosso trabalho. Seja vocês que apoiam de forma financeira ou de forma gratuita. Muito, muito obrigado. Eu fiquei surpreso positivamente com esse fundo e, sinceramente, eu vou ficar acompanhando mais de perto. E pode ser que futuramente eu até inclua no meu portfólio aí. Gostei bastante dele aí. O fato de eu gostar, isso não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo, tá? Bastante cuidado em relação a isso. Obrigado novamente, vocês que apoiam. E lá no canal Mudicas nós contamos com e-books também. Então, qualquer apoio aí aos nossos canais é muito bem-vindo. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could take